Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, onde leremos do versículo 1 ao versículo 5. Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. A minha oração é que você possa ouvir adequadamente, salvificamente essa mensagem, e falo isso de acordo com aquilo que nós temos aprendido, por exemplo, na pergunta 160 do Catecismo Maior. Calvino costumava dizer que a maioria dos cristãos não sabem ouvir sermões, e é por isso que em muitos momentos, em seus comentários, por exemplo, ele exorta, ele alerta aos ouvintes do Evangelho para que ouçam bem, para que saibam ouvir a pregação. E eu fico feliz e louvo a Deus, porque tivemos isso, por exemplo, na oração. Paulo chama os Gálatas de insensato, mas que nós possamos colocar a mão na nossa consciência nesta noite e refletirmos se nós temos também agido de igual modo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que não ouçamos de maneira indiferente, podendo até nos alegrarmos com a mensagem em algum sentido, mas de estarmos totalmente distanciados do Senhor. Que a palavra pregada nessa noite, ela não sirva de testemunho contra você no dia do juízo, mas que ela possa servir de edificação. Uma coisa eu tenho absoluta certeza nessa noite: a palavra de Deus não voltará vazia. Ou ela vai edificar você, ou ela vai colocar você mais próximo do inferno. A minha oração é que você esteja mais próximo do céu, diante daquilo que você irá ouvir nesta noite. A palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Que o Senhor aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Irmãos, o nosso contexto brasileiro, isso aqui já não é novidade para nós. Como igreja presbiteriana, nós temos, em um certo sentido, nos colocado na retaguarda e buscado proclamar um evangelho verdadeiro. Embora, infelizmente, nem todas as igrejas presbiterianas estejam preocupadas com a pregação fiel das Escrituras. Eu preciso falar nesses termos para que fique bastante claro aquilo que nós vamos tratar aqui. Ao mesmo tempo que o Evangelho avança no nosso país, ao mesmo tempo que as igrejas se multiplicam, existe uma atitude de apostasia em relação ao Evangelho. Você se depara hoje com crentes que não têm conhecimento da palavra de Deus e por isso eles obtêm relações com outras religiões, por exemplo. Esses dias nós vimos na internet uma figura do meio gospel bastante conhecida que levou um padre, por exemplo, para pregar no culto da sua igreja. O ecumenismo, que é isso, exatamente essa relação com outras religiões, isso tem acontecido no meio evangélico com muita frequência. A igreja cresce, as igrejas se multiplicam, mas a apostasia é algo real no nosso meio. Pastores, presbíteros, diáconos, agora falando em igrejas históricas, que assumem seus cargos na igreja presbiteriana, mas que não têm qualquer compromisso com a Bíblia, não tem qualquer compromisso com a confessionalidade da igreja. Pastores presbiterianos, presbíteros, diáconos, que muitas vezes defendem, por exemplo, que a salvação é pelas obras, que não vem problema
de termos um culto animadaço, porque a gente precisa se comunicar com a nossa cultura, com os nossos dias. Então, por que não fazermos uma coisa extrovertida? Por que não fazermos uma coisa que agrada os ouvidos das pessoas? E membros que embarcam nessa. E que talvez esperam uma oportunidade para se saltar, para soltar a sua teologia fraca. A apostasia, irmãos, muitas vezes é vista por aquelas pessoas que saem da igreja, pessoas que de repente foram excluídas por uma questão de disciplina. Mas eu quero dizer para você que a apostasia, ela está presente em pessoas que vêm à igreja domingo após domingo. Estão na igreja, ouvem a pregação, de repente participam do grupo de música, ou estão envolvidas nas mais variadas atividades da igreja, como sociedades internas, ofícios na igreja, mas são pessoas que não gozam de um progresso na santificação, são pessoas conhecidas pelos mesmos pecados históricos, não muda nada, apostataram da fé e estão na igreja. Não pense que a apostasia é algo que está fora de membros que abandonaram a igreja, mas de membros que fazem parte da igreja. Não é à toa que o Senhor Jesus fala que o joio cresce junto com o trigo, e muitas vezes é difícil nós identificarmos. Esse texto ele vai falar sobre isso para nós. Aqueles irmãos estavam num processo de apostasia. Eles estavam num processo de abandono da fé. Paulo sai do capítulo 1 e do capítulo 2, onde basicamente ele vai falar sobre a fonte do seu ministério, da sua mensagem, que é o Deus, é o próprio Deus. Foi ele que comissionou Paulo, foi ele que revelou a mensagem que Paulo deveria entregar. Mas você vai perceber que no domingo passado, a partir do versículo 15, do capítulo 2, você viu que Paulo ele começou a se aprofundar um pouco mais na teologia da justificação. E nós podemos, por exemplo, destacar o versículo 16, que eu diria que é o versículo-chave desse livro, que é o que Paulo vai trabalhar por todo o livro. O versículo 16 do capítulo 2 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo ele iniciou a sua defesa da doutrina da justificação no domingo passado, e agora no capítulo 3, por meio de perguntas, Paulo ele então vai estimular aqueles irmãos para que eles reflitam sobre a atitude que eles estavam tomando. O estilo de Paulo aqui, Paulo faz 5 perguntas. Se você for ver o texto, você vai perceber isso de maneira muito clara. As perguntas que Paulo faz são perguntas retóricas. O que é isso? Paulo ele não tem a finalidade de obter uma informação. Paulo não quer perguntar algo que ele não saiba. Às vezes nós levamos as perguntas só para esse lado, né? É como, por exemplo, alguém que fala assim: você pensa que eu sou besta, rapaz? Você está fazendo uma pergunta retórica. Você sabe que você não é besta, mas você está perguntando para que a pessoa reflita, né? Outra pergunta, por exemplo, uma pergunta que você geralmente faz: você pensa que eu nasci ontem? Às vezes os pais falam isso para os filhos, né? Ou então, a pergunta retórica que eu mais faço ultimamente: quantas vezes eu vou ter que dizer isso? A mesma coisa, meu filho. São perguntas retóricas. Eu não tenho o objetivo de obter uma informação. Eu já sei o que eu estou perguntando, mas eu quero que você reflita. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele está fazendo aqui. Ele quer que aqueles irmãos reflitam. E Paulo está aqui admirado com essas pessoas, com esses crentes, porque eles estavam abandonando a fé. Mas é claro, se você fosse perguntar aos Gálatas: olha, vocês estão percebendo que vocês estão abandonando a fé? Eles dirão: não, nós não estamos. Muito pelo contrário, nós somos mais zelosos hoje. E é isso que eu quero que você tenha bastante cuidado nesta noite. Porque pode ser que você não perceba que você está abandonando a fé. Então, nós temos aqui, no versículo 6 do capítulo 1, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o capítulo 4, versículo 11.
Eu quero só lembrar vocês, nós não vamos mencionar a mesma quantidade de textos que falamos anteriormente nesse sentido. No versículo 11 do capítulo 4, Paulo diz: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha o versículo 7 do capítulo 5. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Paulo mantém a esperança de que aquelas pessoas eram de fato crentes, por isso ele traz essa admoestação, e ele faz agora isso do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 3 em forma de perguntas. Eu quero expor o texto, e após a exposição do texto, é claro que em um momento ou outro nós traremos algumas implicações, aplicações, mas eu quero que a gente entenda o sentido do texto. No versículo 1, Paulo, ele inicia a sua admoestação, dizendo o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Essa carta do apóstolo Paulo, ela é uma carta apaixonada. Paulo está perplexo, Paulo está de boca aberta, Paulo está assustado. Como é que pode? Essas pessoas que outrora receberam o evangelho com tanta força, abraçaram o verdadeiro evangelho. Eu não duvido que essas pessoas são crentes, como é que elas podem agora estar abraçando outro evangelho? Paulo chama esses cristãos de insensatos. A palavra insensatos aqui, ela não traz a ideia de alguém que é obtuso de entendimento, ou seja, alguém que é burro. Não, eles eram pessoas dotadas de intelecto. Eles sabiam o que estava acontecendo. No entanto, eles deliberadamente abraçaram um evangelho falso. Eles tinham consciência, eles sabiam. Tanto que Paulo, após esta colocação do versículo 6 em diante, Paulo vai usar exemplos do Antigo Testamento, ou seja, eles sabiam. Não era algo novo para eles. Mas Paulo chama eles de insensatos, ou seja, como vocês podem ser loucos? Vocês estão fora de si. Eu acabei de expor essa doutrina maravilhosa, a doutrina da justificação. No entanto, eles estavam abraçando a doutrina dos judaizantes. Para eles, era melhor abraçar a doutrina do medo, a doutrina da insegurança, do que abraçar a doutrina da certeza que advém da obra de Cristo. Então era como se eles dissessem o seguinte: olha, Cristo diz que eu posso descansar na sua obra, mas eu prefiro descansar na minha obra. Eu prefiro descansar nos meus méritos e no meu esforço. E Paulo olha e diz: vocês estão loucos. Vocês estão malucos. Como é que vocês podem abraçar uma ideia dessa, uma ideia tão equivocada? E Paulo diz que eles estavam como que fascinados. Olha o que diz o versículo 1. Quem vos fascinou a vós outros? Essa palavra aqui, fascínio, ela traz a ideia de encantamento, de feitiçaria. É claro que aquelas pessoas não receberam um feitiço, como a gente vê por aí, esses contextos aí de Pai de Santo, essas coisas todas. Não, a ideia não é essa. Eles estavam meio que como hipnotizados. As crianças aqui vão lembrar, de repente, aquele desenho onde um personagem fica com um reloginho assim na frente da pessoa, e ela fica hipnotizada, e ela então vai fazer aquelas coisas que a pessoa manda fazer. A ideia era essa. Paulo olha para aqueles cristãos e diz: olha, vocês estão, quem hipnotizou vocês? Quem encantou vocês? Vocês estão malucos, eu não conheço vocês, eu não reconheço vocês. Como vocês podem abandonar o evangelho da graça? Esse evangelho tão maravilhoso, tão sublime, que traz segurança em Cristo, por esse evangelho fraco, falso, corrupto. Paulo diz que eles estavam fascinados. E como é que eles poderiam estar assim, se ante os olhos deles, Cristo foi exposto como crucificado? Você vai entender a revolta de Paulo, você vai entender por que Paulo chama aqueles irmãos de insensatos, por que Paulo diz que eles estavam meio que como encantados, porque Paulo ele vai dizer que Cristo foi exposto como crucificado diante deles. E é significativo a gente pensar aqui nessa ideia, na palavra exposto,
porque ela nos ajuda a entender a forma como Paulo pregou e como Paulo via que eles haviam entendido o Evangelho. A palavra exposto aqui era a palavra que era utilizada antigamente para falar de uma exposição artística ou a exposição de uma informação pública. Isso acontecia naquela época, como acontece hoje, e eram como aqueles letreiros, aquelas faixas que eram colocadas em público, com aquelas letras grandes que todos podiam ver. Mas essa palavra, ela traz a ideia também de uma obra de arte, de uma pintura. E Paulo vai dizer, em outras palavras, a ideia é como se Cristo, a pregação de Paulo ela foi tão vívida, a pregação de Paulo foi tão forte, tão clara, que era como se eles tivessem visto Cristo ali naquela pregação. Não tem pregações que acontecem isso conosco? Quando o pastor vai pregando e coloca você num cenário, você não vê aquele cenário? Você não percebe aquela situação? A ideia aqui não é só de ver Cristo crucificado, mas a ideia aqui é de entender de maneira clara o significado da morte de Cristo. E Paulo então está revoltado com essa situação. Vocês viram claramente. Eu não preguei algo obscuro para vocês. Eu não preguei algo que vocês não pudessem entender, que vocês não pudessem compreender. Vocês compreenderam. Como é que vocês podem agora estar encantados com aquilo que os judaizantes estão dizendo? E aí, irmãos, nós vemos aqui como o verdadeiro evangelho deve ser pregado. É muito mais do que sair recitando versículos. É muito mais do que simplesmente fazer uma coisa bobinha aqui, porque são crianças, ou porque são adolescentes, ou isso ou aquilo. Não. É apresentar Cristo crucificado para as pessoas. É fazer com que elas percebam, apelar para a consciência delas, para que elas percebam a gravidade do sacrifício de Cristo. Era como se Paulo estivesse pregando e aqueles irmãos vissem na sua frente todas aquelas cenas terríveis, as quais Cristo foi acometido. João Calvino, comentando esse trecho, ele fala algo interessante. Ele diz assim: a doutrina que Paulo lhes ensinara acerca de Cristo foi apresentada de tal maneira que era como se houvesse posto diante deles um quadro e Cristo continuasse crucificado entre eles. Uma representação de tal vulto não poderia ter sido efetuada por qualquer eloquência ou recurso de oratória, senão pelo poder do Espírito que se fazia presente, do qual ele falou em ambas as epístolas aos Coríntios, e é o que ele fala aqui. A pregação foi tão clara, e isso não poderia vir do poder humano. Homem nenhum poderia fazer isso. Era o Espírito Santo de Deus que estava tocando no coração daquelas pessoas. Mas Paulo continua, no versículo 2, ele diz: quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É claro que o recebimento do Espírito marca o início da trajetória de todo crente. E isso se dá por meio da pregação da fé. Eu ouço a pregação do Evangelho e Deus, pela sua graça, me chama eficazmente e ali eu sou selado pelo Espírito. Isso foi narrado em vários trechos das Escrituras. Você vê Pedro lá no capítulo 11 de Atos, dando o seu relatório aos irmãos de Jerusalém, falando que os gentios haviam recebido o Espírito Santo de Deus pela pregação do Evangelho. Um texto ainda mais claro é Efésios capítulo 1, no versículo 13, a palavra de Deus diz que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Enquanto alguns movimentos carismáticos vão dizer que você precisa de uma segunda bênção para então receber a plenitude do Espírito Santo, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele habita nos nossos corações mediante a fé que nós temos na pregação da palavra. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você foi regenerado. Essa historinha aí de segunda bênção, isso não existe. Isso não é bíblico. A vinda do Espírito Santo sobre aqueles irmãos marcou o início da sua caminhada, ou seja, Paulo pressupõe
que eles tinham o Espírito Santo de Deus. Ou seja, vocês são crentes. E vocês experimentaram o Espírito Santo pelas obras? Ou vocês experimentaram pela pregação da fé? É como se Paulo estivesse dizendo: meus irmãos, será que foi por conta da escravidão de vocês, as leis cerimoniais, que vocês receberam o Espírito? Será que foi pelos méritos de vocês que vocês receberam o Espírito? Será que é porque vocês são bonzinhos? Será que é porque vocês confiam em si mesmos? Não, vocês receberam pela pregação. Foi a pregação, foi Cristo sendo exposto como crucificado, que possibilitou, que na verdade autenticou a presença do Espírito de Deus em vocês. Paulo continua, olha o versículo 3. Olha o que é que Paulo diz: sois assim insensatos. Ele repete a expressão que ele usa no versículo 1. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo faz aqui um contraponto, um contraste. Eles começaram bem, eles começaram no Espírito, mas o progresso deles não estava refletindo o começo. Eles começaram no Espírito, e eles deviam então andar no Espírito, é o que Paulo vai dizer mais na frente. Mas eles começaram no Espírito, e agora abandonaram a salvação pelas obras, essa ideia. Eu não estou dizendo que eles perderam a salvação, mas eles abandonaram essa ideia e agora eles estavam se aperfeiçoando na carne. Ou seja, eles estavam então cada vez mais dando ouvido aos falsos mestres, aos judaizantes, e progredindo nessa ideia. Cada vez mais os gálatas estavam se tornando legalistas. E o pior, eles estavam então renunciando a Cristo. É isso que é pior. Às vezes a gente olha algumas pessoas que têm dificuldade com legalismo e a gente pensa: não, mas é porque fulano, é característica dele. Meu querido, o legalismo é terrível porque ele renuncia a Cristo. Ele renuncia à suficiência de Cristo. Então, muito cuidado quando você é visto como legalista, para que você não se ache tão piedoso assim, porque você é muito impiedoso. Se você é visto como legalista, você está em perigo. Estou falando de uma percepção real das pessoas. Eles estavam então se aperfeiçoando na carne. Essa ideia de aperfeiçoamento na carne não era no aspecto de libertinagem, mas era no aspecto de uma confiança na sua própria força, de uma confiança na lei, na obediência deles à lei. E nós sabemos que ninguém é capaz de obedecer perfeitamente à lei. E quantas são as pessoas hoje que se confiam, por exemplo, que serão salvas porque são calvinistas, que se confiam que são salvas porque conhecem os símbolos de fé da igreja? Entenda, eu estou falando de várias coisas aqui que eu tenho ensinado para vocês e que eu concordo e que nós devemos conhecer e nos aprofundar. Mas jamais eu posso dizer que eu serei salvo por causa dessas coisas. Eu serei salvo por causa de Cristo. Eu não posso me confiar nessas coisas. Essas coisas, elas servem para abençoar a minha vida, para santificar o meu coração na trajetória da fé. De repente você ouve isso que eu estou falando e, está vendo? Eu não vou estudar esse negócio, que absurdo. Meu querido, não seja tolo em pensar dessa forma. O que eu estou dizendo aqui é que você não pode atribuir a essas coisas a causa da sua aceitação diante de Deus. Deus não te salva porque você é reformado. Deus te salva porque Cristo cumpriu perfeitamente no seu lugar a obra que você não poderia cumprir. E todo reformado de verdade crê nisso. Você precisa descansar nos méritos de Cristo e não se aperfeiçoar na carne. Você recebeu o Espírito pela pregação da fé. Olhe a quarta pergunta. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Apesar de todos os argumentos em apoio à tradução, por exemplo, que algumas pessoas vão fazer, olhando para esse versículo 4 aqui,
nessa parte sofrestes, mais uma vez, desculpa, olhe mais uma vez. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes. Algumas pessoas argumentam que Paulo está trazendo um assunto novo. Porque você vai se perguntar, peraí, eles sofreram o quê? Eles estavam passando por perseguição? Paulo não fala sobre isso. Paulo não fala sobre isso até aqui, e Paulo não fala sobre isso depois. Você não vai ver Paulo mencionando perseguição. Então, esse verbo aqui, essa palavra, sofrimento, ela deve ser interpretada como experiência. Em outras palavras, nós devemos ler esse texto da seguinte forma: terá sido em vão que tantas coisas experimentastes? É essa a ideia de Paulo. Porque isso condiz com todo o contexto da carta, em especial com o parágrafo que nós lemos. Será em vão o que vocês experimentaram em relação à habitação do Espírito? Será em vão o entusiasmo que vocês experimentaram no versículo 15 do capítulo 4? Paulo diz: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. O que é que eu faço agora com a grande alegria que vocês tiveram quando receberam a salvação? Que vocês experimentaram? Paulo, então, apela para a experiência. Paulo apela para aquilo que eles haviam experimentado, essas coisas maravilhosas. Mas o que chama a minha atenção ainda nesse versículo é como Paulo encerra esse versículo. Ele diz assim: se, na verdade, foram em vão. Isso aqui deve moldar, irmãos, a forma como nós vamos muitas vezes exortar pessoas que estão abraçando doutrinas erradas. Porque Paulo, através dessa frase, ele expressa esperança em relação àqueles crentes. Ele expressa que ele confiava que aquelas pessoas, de fato, poderiam ser crentes, embora estivessem abandonando a fé, embora estivessem abraçando uma doutrina errada. Paulo ainda exortava aqueles irmãos na expectativa de que eles se arrependessem. É por isso que Paulo diz: se foi em vão, porque, em outras palavras, eu espero que não seja em vão. Quantas vezes, irmãos, nós não vamos exortar pessoas com um ar de superioridade? Quantas vezes nós não vamos exortar as pessoas como que querendo ganhar uma briga, querendo ganhar uma discussão, expor que de fato aquela pessoa está errada, e não com aquela expectativa no coração de que a pessoa se arrependa? Paulo, ele demonstra isso. Paulo mostra confiança porque Paulo, ele tinha essa expectativa. No versículo 10 do capítulo 5 nós vemos isso. No versículo 19 do capítulo 4, nós também vemos isso. Olha o capítulo 4, versículo 19. Olha como Paulo, ele tinha essa esperança no coração. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Toda exortação, ela deve ter como pano de fundo a expectativa de arrependimento. Pessoas têm feito muito mal umas às outras porque elas exortam na expectativa de ver a outra humilhada e não arrependida. Paulo tinha todos os motivos para ser ainda mais duro. Paulo é duro, mas na sua dureza, Paulo expressa a sua expectativa. Eu espero que não tenha sido em vão aquilo que vocês experimentaram até aqui. E no último versículo, Paulo, ele faz uma última pergunta. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, a mesma ideia que nós já vimos aqui, só que ele acrescenta agora a operação de milagres. E o texto aqui nos diz que, obviamente, esse aquele é Deus. Ele que nos concede o Espírito e que opera milagre entre vós. Essa palavra aqui, entre vós, uma melhor tradução seria em vós. É diferente.
Ele não opera milagres em nosso meio, Ele opera em nós. E isso nos ajuda a entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Que, na verdade, são duas ideias. Essa operação de milagres neles tinha a ver com aspectos relativos aos dons. Vocês têm recebido dons. E você há de lembrar que naquele contexto era absolutamente normal. Dons como, por exemplo, dons de línguas, dons de cura. Eram questões normais. Você vê isso na igreja de Corinto. Embora nós não tenhamos aqui um relato, e eu não estou dizendo que Gálatas relata isso para nós, mas apenas interpretando esse versículo 5, esses milagres operados neles eram esses. Essa era a experiência que Paulo estava chamando a atenção deles. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, vocês têm recebido dons miraculosos por conta da obediência de vocês à lei ou pela graça de Deus? É o que ele fala no final do versículo 5. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus abençoa vocês dessa forma por causa da obediência de vocês ou por causa da pregação da fé, que em outras palavras, ou por causa do evangelho, por causa da graça de Deus? Interessante, né? Quantas pessoas admitem verbalmente que os seus talentos, dons foram dados por Deus, mas às vezes acham que Deus as utiliza porque elas fazem determinadas coisas? Deus não usa você porque você faz uma coisa especial. Ele usa você por causa daquilo que Cristo fez. A causa é essa. Mas além desse aspecto dos dons, nós temos o aspecto moral, do caráter. Isso tem tudo a ver com o capítulo 5 de Gálatas, quando ele fala a respeito do fruto do Espírito. Amor, versículo 22. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas, você vai ver que Paulo está exortando eles. Mas Paulo, à luz do contexto, não deixa de reconhecer que essas coisas existiam neles. E a pergunta é: vocês estão experimentando isso por causa da obediência de vocês? Vocês receberam isso por causa da diligência de vocês ou por causa da pregação da fé? Nem os Gálatas receberam, nem Deus deu o seu Espírito segundo medidas legais. Foi um ato de pura graça, que somente pela fé conseguiu tomar para si. É impossível, irmãos, nós lermos esse texto e não fazermos uma constatação. Esses irmãos estavam nesse processo de apostasia, mas nós já vimos que Paulo alimenta essa expectativa do arrependimento, mas eles estavam assim por conta do evangelho que estava sendo pregado, um falso evangelho que estava sendo anunciado nos dias de Paulo. O evangelho que nós temos visto em muitos dos nossos púlpitos, infelizmente não se assemelha em nada ao evangelho proclamado por Paulo lá em Gálatas. O que dizermos de programas de TV, programas de rádio, que na verdade têm servido como verdadeiros instrumentos do diabo para proclamar um falso evangelho. E quantas pessoas não têm abraçado esse falso evangelho? É por isso que a igreja brasileira, na sua grande maioria, é uma igreja apóstata. As pessoas não têm reverência pelo culto, as pessoas não têm reverência para com Deus, as pessoas não querem um evangelho que exija delas uma amputação radical, que exija a morte delas. As pessoas não querem isso. Em termos práticos, nós podemos dizer, por exemplo, as pessoas vêm ao culto e parece que nada está acontecendo. O presbítero está orando, as pessoas estão conversando, estão com os olhos abertos, pensando em outras coisas. Parece que se perdeu a noção de reverência na casa do Senhor. A igreja brasileira está em apuros, irmãos. E isso, infelizmente, tem acontecido por conta de um falso evangelho que tem sido proclamado, mas também por conta de ouvintes indiferentes à palavra de Deus. Pessoas que não se deixam admoestar, pessoas que não se deixam ensinar, pessoas que não querem aprender, que acham que sabem demais. Essas pessoas estão próximas do inferno. E sabe o que é pior? Elas são as que menos percebem isso. O cego espiritual, ele é pior do que o cego físico. O cego sabe que é cego, mas o cego espiritual não sabe.
ele se acha sábio, ele se acha doutrinador, ele acha que tem uma mente crítica, se comporta com arrogância, mas está longe da graça de Deus. Esse texto ele traz algumas implicações para nós. A primeira implicação, o alerta que eu quero fazer à igreja nesta noite, e aos irmãos ou pessoas que irão nos ouvir em outros momentos, cuidado com a apostasia. Cuidado com a apostasia. Muitos iniciam a carreira cristã aparentemente bem, tranquilos, são pessoas assíduas na igreja, são pessoas interessadas quanto ao evangelho, são pessoas que querem aprender mais, que demonstram um interesse piedoso, mas elas não abrigam a palavra no coração. Elas querem aprender por motivos outros. Ouvem várias pregações na internet, mas por outros motivos. Elas querem discutir. Elas querem mostrar que conhecem. A palavra não está no coração dessas pessoas. Cuidado com a apostasia. O texto de Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6, um texto que foi lido na nossa liturgia. É impressionante essas palavras. E eu vou ler novamente, porque eu já li esse texto aqui. Olha o que é que o autor diz: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-os à ignomínia. O que o autor está querendo dizer é impossível. Pessoas que provaram do batismo, que provaram da ceia, que provaram da palavra, é impossível trazer essas pessoas para o arrependimento. O lugar mais perigoso que você pode estar e ao mesmo tempo o lugar mais seguro é aí onde você está nesse momento, sentado ouvindo o pregador. É o lugar mais seguro, mas ao mesmo tempo é o lugar mais perigoso da face da terra, porque você pode estar ouvindo juízo para si, mas achando que está no céu. Você pode morrer e achar que vai estar diante do Senhor Deus em Cristo, mas pode ser que você esteja no inferno. Como você tem vivido? Será que você acha que Deus te aceita por conta das suas obras? Por conta daquilo que você pode fazer? Você não pode fazer nada pela sua salvação, meu irmão. Nada. E outra vez que você foi alcançado pela graça, a sua vida tem refletido um interesse ardente pelo Senhor. Eu receio que muitos que estão aqui estejam caminhando para o inferno, mesmo achando que são salvos. Não é à toa que Pedro vai dizer, no capítulo 1, no versículo 10 da sua segunda carta: por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Cuidado. Você pode ser um apóstata sentado nesse banco. Como é que você está hoje? Clame a Deus, que o Espírito Santo de Deus clareie a sua mente e o seu coração de tal modo que você se arrependa dos seus pecados. Mas não descanse com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem vivido até aqui. Você pode estar caminhando para o inferno com toda a sua teologia. E como um puritano já disse, o conhecimento de muitos serve como uma iluminação para a sua trajetória até o inferno. Cuidado. Eu não estou falando contra o conhecimento, mas dizendo para você que o seu conhecimento precisa estar no seu coração. Cuidado com a apostasia. Esses irmãos ouviram o apóstolo Paulo
E eles estavam nesse processo. E Paulo estava exortando: arrependam-se, não sejam insensatos. Como foi dito aqui, que nós possamos pensar: será que eu estou agindo com insensatez? Será que eu estou agindo como um louco? Será que a minha vida reflete Cristo? A palavra de Deus não voltará vazia nesta noite. Segundo lugar, nós aprendemos que nós devemos aqui anunciar o verdadeiro evangelho. E a pergunta que vem é: em que consiste a mensagem do verdadeiro evangelho? Eu vou falar de coisas aqui que são lícitas, mas que não resumem o evangelho. Evangelho não é um nenenzinho numa manjedoura. Evangelho não é a história de um jovem carpinteiro. Evangelho não é a história de um homem que veio na pobreza. Evangelho é Cristo crucificado por causa dos nossos pecados. Isso é evangelho. Que, por sinal, é também uma criança que um dia foi para uma manjedoura. Eu não estou dizendo que nós não podemos falar essas coisas, mas não se restringe a elas, porque quando chega o período de Natal, não é assim? Parece que o foco é esse, é mostrar um presépio, e mostrar: olha a criancinha aqui e tal. Isso não é evangelho. O evangelho que Paulo pregou, Paulo expôs a realidade do sacrifício de Cristo nas consciências daquelas pessoas. E, obviamente, Paulo não fez isso por retórica, Paulo fez isso pelo poder do Espírito. O evangelho trata de Cristo na cruz. Esse é o evangelho. O evangelho só é verdadeiramente pregado quando Cristo é exposto publicamente na cruz. Quando pregamos o evangelho, nós temos que nos referir a um acontecimento, mas também à doutrina. Eu não estou falando aqui que na exposição do evangelho você vai ter que falar de justificação, usando esses termos. Obviamente eles norteiam a tua pregação, o anúncio. Mas você não pode falar umas palavrinhas aqui e ali e achar que isso é evangelismo. Ah, pastor, então você está querendo dizer que evangelismo é para grandes teólogos? Não. Evangelismo é para pessoas que querem entregar fielmente a mensagem que o rei deu. Ainda que seja gaguejando, ainda que seja com um linguajar um tanto difícil, você fala palavras erradas às vezes, você não é tão culto quanto outros, mas você precisa pregar o evangelho com fidelidade. E a natureza, o âmago do evangelho é: Cristo se entregou por pecadores. As crianças precisam ouvir isso. Os adolescentes, os jovens, todos aqueles que nós intentamos anunciar o evangelho precisam saber disso. Mas muitos têm pregado o evangelho em nossos dias, é o Cristo legalzão. É o Cristo show de bola. Vem para Cristo. Com Jesus é mais legal. É assim. Alegria. Vamos lá. E não é à toa que, ao mesmo tempo que a igreja cresce, a apostasia se torna mais evidente. Porque as pessoas têm ido para a igreja em busca de um falso evangelho. E João Calvino, ele tem uma exortação aqui para pessoas que querem abraçar de maneira especial o ministério da palavra. Mas eu creio que esses princípios, eles precisam ser abraçados por todos nós aqui. Os que desejam cumprir corretamente o ministério do evangelho devem aprender não apenas a falar e a citar textos, mas também a penetrar a consciência das pessoas, de modo que os homens vejam Cristo crucificado e o derramamento do seu sangue. Quando a igreja tem pintores como estes, porque a ideia aqui, ele está interpretando o verbo exposto, quando a igreja tem pintores como estes, ela não precisa mais de imagens mortas, feitas de madeira e pedra, nem de quaisquer pinturas. Com certeza, as imagens e pinturas foram inicialmente admitidas nos templos cristãos, quando os pastores se tornaram mudos e se tornaram meras sombras, ou quando passaram a falar poucas palavras no púlpito de modo tão frio e negligente, que o poder e eficácia do ministério foram completamente extintos. Quando a mensagem do verdadeiro evangelho não é proclamada, nós buscamos outras coisas. Quando eu entendo que a mensagem do evangelho, ela não é suficiente,
eu procuro métodos, eu procuro outras coisas para atrair a atenção das pessoas. É o método de evangelismo, é o método mágico de evangelismo. Eu já vi isso. E infelizmente já participei disso. Que Deus me perdoe pela minha ignorância de achar que uma coisa dessa pudesse chamar mais atenção do que a cruz de Cristo. Não são desenhinhos, não são alegorias vazias, não são brinquedinhos, mas é a mensagem exclusiva da cruz, que o Espírito Santo de Deus pega e aplica ao coração dos eleitos, seja o eleito de 20 anos, ou seja o eleito de 4 ou 3 anos de idade. Deus tem poder para convencer qualquer pessoa soberanamente. Eu preciso expor Cristo. Eu preciso falar de Cristo. Você quer levar o evangelismo das crianças a sério? Estude com afinco a mensagem do Evangelho. Eu louvo a Deus, porque nós tivemos uma programação ontem, e hoje nós temos 2 visitantes, e nós estamos tendo a oportunidade de, mais uma vez, como foi ontem, anunciar o verdadeiro Evangelho para essas crianças, assim como para todos que estão aqui. A mensagem do Evangelho consiste no fato de que Cristo veio para satisfazer as exigências de Deus que você e eu não poderíamos satisfazer. Diante do pacto de obras que foi dito aqui, nós somos incapazes, incompetentes e pior do que isso, nós somos transgressores. Nós não somos só incapazes de cumprir, nós somos ladrões muitas vezes, porque nós roubamos a glória de Deus muitas vezes, queremos os aplausos, queremos o reconhecimento e roubamos a glória de Deus. Queremos que determinadas pessoas morram, matamos essas pessoas nos nossos corações, somos assassinos, falamos mal das pessoas, quebramos o mandamento do Senhor, caminhamos para a igreja e participamos do culto como se estivéssemos em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Quantas e quantas pessoas, na primeira oportunidade que têm, elas sacrificam o culto, sacrificam o dia do Senhor. Somos incapazes, irmãos, mas Cristo foi capaz no nosso lugar. A minha oração é que nós anunciemos o verdadeiro Evangelho, que é o único meio eficaz de aplicar a justificação ao coração dos eleitos de Deus. E que nós cuidemos para que não venhamos a apostatar da fé. Como você tem visto os mandamentos do Senhor? Será que eles são penosos? Ou será que eles são o seu deleite? Isso é uma pergunta que você precisa se fazer e responder honestamente. Isso pode evidenciar o estado em que você se encontra. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Poá, e que Deus tenha misericórdia daqueles que estão entre nós, e que de repente não conhecem a Cristo. Vocês, e vocês que já fazem parte dessa igreja, mas que de repente não conhecem a Deus, busquem refúgio em Cristo. A nossa vida é breve aqui, meus queridos. A Bíblia diz que nós somos como a flor da erva. Hoje nós estamos em pleno vigor, mas amanhã nós pereceremos. A vida do homem é como uma sombra, é uma fumaça, é um breve pensamento. Que você viva de maneira significativa. E a única maneira significativa, o único jeito significativo de se viver, é vivendo em Cristo, é vivendo Cristo. É por isso que Paulo diz, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que esse seja o seu viver. E que você saia daqui hoje pensando nisso. E não no jogo que aconteceu, que eu sei que a gente fala às vezes, eu não quero aqui ser arrogante ou algo do tipo, mas que em nossas conversas,
seja sobre o que for, que isso possa estar guardado no nosso coração, que a gente reflita sobre isso. E que você desperte desse sono que você está, onde todos estão errados, mas você é certo. Você sabe o que a igreja tem que fazer, o que tem que acontecer, meu querido. Desperta. Não seja insensato, mas abrace a suficiência de Cristo. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.